Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevenancial Muraski e hoje nós vamos falar sobre força centrípeta, né? Com aplicação com a segunda lei de Newton. Gente, antes de mais nada, vamos dar os nossos recados primordiais aqui. Gente, não esqueça de fazer suas atividades no Classroom, né? Lembrando, tá, que o link da atividade número 1, sabe? Essa atividade ela é obrigatória. Fazendo essa atividade, você tem que enviá-la, certo? Pronto, a sua presença ali está garantida. Lembre-se de fazer essa atividade, gente, é muito importante, porque afinal, com ela, você além de ganhar presença, com certeza você também está fazendo aí nessas atividades, né, avaliativas e tudo mais, beleza? Além de melhorar o seu aprendizado. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre força centrípeta e hoje nós já vamos começar com os dois pés no peito. Gente, com um quiz, certo? Para poder iniciar essa aula aqui, eu quero que vocês respondam esse quiz aqui. Um ponto material, nossa, que questão, né? Questão bem teórica, né? Coisa linda. Um ponto material descreve uma circunferência com velocidade constante e intensidade de sentido. Meu Deus do céu, é assim mesmo? É assim mesmo. Hoje nós vamos começar assim. Conclui-se que nenhuma força age no corpúsculo, né? Essa afirmação está certa, errada ou possivelmente certa? Preste atenção nessa questão, preste cuidado nas pegadinhas e daqui a pouco a gente responde. Até mais!
E aí, galerinha, conseguiram resolver? Essa questão tá o quê? Errada. Como assim errada? Vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeira coisa, para a gente poder entender essa questão, nós temos que lembrar da nossa querida primeira e segunda lei de Newton, certo? A primeira lei de Newton, a velha querida lei de Newton, ela fala sobre o estado de equilíbrio, né? Lembrando que o estado de equilíbrio está relacionado quando a somatória de forças é igual a zero, certo? Então isso significa que o nosso corpúsculo, como ele está dizendo ali, ele se encontra com velocidade igual a zero, ou seja, repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Diferente disso, tem a atuação de uma força, e essa força, ela provoca variação na quantidade de movimento, ou seja, uma aceleração. E lembre-se que eu falei para vocês sobre o que é força? Força, ela é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, vamos retomar aqui. Quando a gente fala, basicamente, sobre a ideia de movimento circular, né, como é o caso, ele falou que é uma trajetória que é uma circunferência, representa que, se o corpúsculo, como ele está falando ali, né, ele está em movimento circular, representa que, de acordo com a primeira lei de Newton, ele estaria no seu estado de equilíbrio de duas formas. Ou estaria parado, ou seja, velocidade zero, que não é o caso, porque ele falou que está em movimento, ou, se de acordo com a primeira lei de Newton, ele estaria com uma velocidade constante, que é o que ele está descrevendo, só que com uma trajetória retilínea. Fora disso, ele não estaria em equilíbrio, em um estado de equilíbrio, certo? Então, fora disso, a gente precisa de uma força, certo? E essa força, ela está, nesse caso, causando uma mudança na sua trajetória, certo? De que forma, gente? Que mudança que seria essa? É uma mudança na sua velocidade, né? Na sua velocidade? Sim, na sua velocidade. De que forma, gente? Na sua direção e no seu sentido. Porque aqui existe a atuação de um personagem que se chama força centrípeta. Certo? Essa força centrípeta, enquanto o objeto está fazendo seu movimento circular, certo? Isso significa que, durante esse movimento circular, existe uma força que está promovendo uma mudança, certo? Na direção e no sentido da velocidade, que é essa força centrípeta. Então, sim, existe a atuação de uma força aqui. Sim, existe a atuação de uma aceleração, que é a aceleração centrípeta nesse caso, certo? Então, lembre-se que essa força, ela é um vetor. E esse vetor, ele provoca mudança no seu módulo, na sua direção e no seu sentido. Mudou um desses três, existe a atuação de uma força, certo? Então, durante esse trajeto aqui, durante esse movimento circular, constantemente a força centrípeta está fazendo isso aqui com o objeto, ó. Está tendo uma mudança na sua direção, certo? Constantemente a força centrípeta está fazendo com que ele vá alinhamento, ou seja, a primeira lei de Newton faz o quê? Vai em linha reta. O que é a segunda lei de Newton? Em direita. Quando ele está querendo em linha reta, ou seja, a primeira lei de Newton querendo em linha reta, a segunda lei de Newton manda endireitar. Então, constantemente nós temos um alinhamento, nós temos uma correção, certo? Dada pela força centrípeta na sua trajetória circular aqui. Beleza? Então, por isso que nós podemos dizer que não existe aqui um equilíbrio nessa situação, porque existe a atuação de uma força centrípeta. Beleza, meus queridos? Entendido? Suave na nave? Então, vamos lá. Essa força centrípeta, né? É ela, sim, né? Por isso que aquela afirmação estava errada. Força centrípeta. Para que um objeto faça uma trajetória circular, é necessário uma força na direção e no sentido do vetor aceleração, conforme a segunda lei de Newton, como eu expliquei para vocês. Para o objeto virar, é necessário que a força esteja apontada para o centro da circunferência aqui, como está representado, inclusive, nesse slide aqui, certo? Foi justamente o que eu acabei explicando para vocês. Beleza? Vamos lá. A força centrípeta é uma coisa interessante de falar sobre ela, né? A força centrípeta não é um novo tipo de força, né?
Como assim, professor, não é um tipo de força? Porque, na verdade, ela assume um papel de uma outra pessoa, né? Na verdade, um papel de uma outra coisa. Nesse caso, uma bola presa por uma corda girando em círculo. O que a gente tem? A força centrípeta, nesse caso, Fc, é a força de tração da corda. Ou seja, se você tiver aqui a força centrípeta que ela está girando em torno dessa circunferência, tu vai perceber que, na verdade, essa força centrípeta nada que é mais que a força de tração da corda. Então, não existe uma força centrípeta assim, existe a força centrípeta. Não, ela assume o papel, no caso, da força de tração. Beleza? Veja aqui, um carro fazendo a curva, né? Olha que coisa bonita aqui, ó. Por exemplo, um carro de Fórmula 1 fazendo a curva, né? Quem que é a força centrípeta nesse caso? É a força de atrito, né? A força de atrito entre o pneu e a pista, certo? Porque o que aconteceria se por acaso o nosso veículo fosse, se não tivesse essa força de atrito, é a famosa saída pela tangente, né? Na hora que o pneu fosse virar, né, para poder fazer a curva, o nosso veículo sairia reto, ou seja, estaria obedecendo a primeira lei de Newton, certo? Então, nesse caso, olha que coisa linda aqui, ó. Tem a força centrípeta está puxando o veículo para o centro da circunferência, ok? No caso do movimento da Lua em torno da Terra, né? Quem que é essa força centrípeta, gente? A força centrípeta é a atração gravitacional entre a Terra e a Lua, certo? É a velha, querida gravidade. Certo? A famosa gravitação universal de Newton. Certo? Então vejo que a força centrípeta, ela não é uma nova força, ela apenas surge, né, como um personagem por trás dos bastidores. Beleza? Gente, vamos retomar algumas coisas aqui também, né? Quando a gente fala sobre essa parte de movimentos circulares e tudo mais, é muito importante a gente falar sobre a questão da aceleração. Nós temos o seguinte, a aceleração, neste caso, né, ela assume essa equaçãozinha aqui, que a aceleração centrípeta, que é essa aceleração que puxa para o centro, né, representada por essa força centrípeta aqui, ela é dada por essa equação, velocidade ao quadrado, que é a velocidade tangencial, dividida pelo raio, certo? Pelo raio da circunferência que nós estamos trabalhando aqui. Beleza? Se você relacionar junto com a segunda lei de Newton, né? Por que a segunda lei de Newton? Porque é uma força. Se é uma força, tem a ver com o nosso querido Newtinho. Somando, né, relacionando as duas leis de Newton, essas duas equações, nós temos essa equação aqui que representa a equação de força centrípeta, em que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, certo? Então, você teria aqui, né, por exemplo, um objeto que está tendo uma trajetória circular, você teria que a força que está puxando ela para o centro, nada que é mais que é dado pela sua massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo seu raio. Beleza? Então, vejam que, na verdade, a força centrípeta nada que é mais que é um caso da segunda lei de Newton. Ok? Lembrando que essa equação aqui, gente, nada que é mais que é uma equação que é um caso particular, tá? É um caso particular em que você tem a massa constante, tá? Só lembrar disso, certo? Vamos lá. Então, um quiz aí para a gente poder começar aqui nossos trabalhos, né? Na verdade, para começar, a gente aqueceu o primeiro momento, né? Agora vamos dar continuidade aos nossos trabalhos aqui. Um ponto material executa um movimento circular uniforme. A resultante das forças que agem nesse corpo é nula, porque o movimento é uniforme, tangente à trajetória, normal à trajetória centrípeta, normal à trajetória centrífuga ou nenhuma das mencionadas. Eu quero que vocês pensem bem certinho sobre isso, certo? E daqui a pouco a gente vai responder e discutir aqui essa questão, beleza? Até daqui a pouco.
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Gente, eu tenho certeza absoluta que alguns caíram aí na pegadinha do centrípeta e centrífuga, certo? Tenho certeza que uns ficaram entre a questão C e D. Normal, a trajetória centrípeta, e D, normal, a trajetória centrífuga, né? A questão correta é a alternativa D, né? Gente, nós temos que tomar um cuidado sobre essa questão, né? O que é centrípeta e centrífuga, né? Toma um pouquinho de cuidado aqui. Primeiro, a força centrípeta, né? Ela está relacionada, na verdade, a uma força relacionada a um referencial inercial. Referencial inercial é quando você não tem aceleração, ou seja, você pode ter um movimento, mas você não tem aceleração desse movimento. Por exemplo, a Terra ela está girando, mas a gente não sente a sua aceleração, certo? O seu giro, vamos supor assim, ok? Enquanto que o referencial não inercial é aquele que a gente sente a aceleração. Um bom exemplo disso é, por exemplo, um veículo. Um veículo, quando você está com velocidade, por exemplo, um veículo quando ele freia, por exemplo, você sente que parece que tem algo puxando você para fora do veículo, né? Ou, por exemplo, para frente, ou quando acelera para trás, ou quando um avião, por exemplo, decola, você sente que parece que tem uma força te puxando para trás, ou quando o avião aterrissa, parece que tem alguma coisa jogando você para frente, certo? Então essas forças que parece que está jogando você para frente, para trás, para o lado e tudo mais, elas são chamadas forças fictícias, né? Pseudo-forças, certo? E isso é por causa da questão dos referenciais, chamados referenciais não inerciais, certo? São esses referenciais que causam acelerações, né? Dado por uma aceleração, certo? Então a centrífuga, ela acaba acontecendo isso. A força centrífuga, supostamente, né? Ela é causada por um referencial, né? No caso, uma mudança de um referencial não inercial, que é quando você tem essa trajetória circular, né? Então a ideia de que parece que o objeto está sendo jogado para fora da curva, nada que é mais dada pela primeira lei de Newton, né? Tendência da massa, o objeto a tendência dele é sempre permanecer, né? Porque ele tem massa, de tentar permanecer no estado de equilíbrio dele. O que é o estado de equilíbrio dele? É aquilo que a gente já conversou trocentas mil vezes, que é movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então, vamos lá, meus queridos. Uma questão para a gente poder entender bem aqui sobre a questão da força centrípeta, não centrífuga, centrípeta. Vovó Euclide observa uma muriçoca, né, executando um movimento uniforme. Veja que mosca bonita ali, né, uma muriçoca, né, conforme a trajetória descrita ao lado. Quando a intensidade da força resultante da mosca ou da muriçoca, podemos observar que é nula, pois o movimento é uniforme. B, é constante, pois o módulo da velocidade é constante. C, está aumentando. Ou D, está diminuindo. E aí? Item A é nula? B é constante? C está aumentando? O item D está diminuindo? Questão do item, questão bem elaborada. Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco vocês respondem essa questão para mim. Até mais, até daqui a pouquinho e show de bola. Vamos lá, gente.
E aí, pessoal, entenderam a questão do ITA? Vamos lá. Qual alternativa que vocês assinalaram? Eu acho que hoje nós estamos com C, né? Oh, então percebi que vários estão C, né? Coisa linda, C de coração, né? Então, C, por que é a questão C? Por que a força está aumentando? Gente, primeiro, olhem, até coloquei umas setas vermelhas aqui para chamar um pouquinho de atenção. Vejam que a trajetória da muriçoca da vovó Jorcleide, ela está diminuindo o seu raio, né? Então percebe que ela está fazendo essa trajetória linda aqui que vocês estão vendo, certo? Então está fazendo essa trajetória aqui. Então se você pegar a equaçãozinha lá da força centrípeta, né? Percebam que a massa da muriçoca continua a mesma coisa. Percebo que o movimento é uniforme. Então o que quer dizer movimento uniforme? Velocidade constante, certo? Então, se a massa é constante e a velocidade é constante, certo? O que está acontecendo com o raio aqui da trajetória? Ela está diminuindo, certo? Então, se você pegar a equaçãozinha aqui, ó, é só uma análise da equação, literalmente. Vejam, se você observar aqui, a massa é proporcional à força centrípeta, ou seja, se você aumenta a massa, a força centrípeta aumenta. Se você aumentar a velocidade, a força centrípeta também aumenta, certo? Então, existe uma relação entre elas aqui, ok? Mas percebam que o raio, ele é inversamente proporcional à força centrípeta. Isso quer dizer o quê? Que se eu aumento a força centrípeta, o raio, a tendência dele é diminuir, certo? Então, acaba fazendo essa redução aqui. Então, é o que está acontecendo essa jogada aqui, ó. Então, como ela está diminuindo o raio, significa que a força centrípeta está aumentando, certo? Então, é simplesmente uma análise da equação da força centrípeta aí. Vejam, né? É uma equaçãozinha, uma análise que não precisa fazer nenhum cálculo, não precisa fazer nada de diferente, é apenas uma análise de uma equação aqui da força centrípeta, né? É só saber quem aumenta, quem diminui e assim por diante. Beleza? Tranquilinho? De boas? E agora eu vou dar mais um exercício para vocês aí, né? Para ver como é que vocês estão. Exercício um pouquinho mais elaborado. Olha aqui, ó. Numa pista plana e horizontal e circular de raio R é percorrida por um carro de massa M com movimento uniforme. Sabemos que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é μe, certo? Ou seja, tem um certo valor. Com base nessas informações e no esquema abaixo, que é ali, né, determine, item A, as forças que agem no carro, B, a força resultante que age no carro e C, a velocidade máxima com a qual o carro pode percorrer a pista sem derrapar, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? Vamos lá, se você estiver meio rápido com o carro, o teu carro é derrapar na pista, certo? Então existe uma velocidade para que você não derrape, certo? Então é isso que eu quero saber, qual é essa velocidade, ok? Então pense nessa questão, façam lá o diagrama de força, quais são as forças que estão agindo no carro e tudo mais, e depois vamos tentar achar essa velocidade aqui. Aqui tem umas maracutaia matemática aqui para a gente resolver, mas eu quero que vocês pensem no exercício, certo? É importante colocar essa cachola para funcionar aí, beleza? Daqui a pouquinho a gente responde essa questão aí.
E aí, galerinha? Resolveram? Trabalhoso, né? Eu sei disso, eu sei disso. A gente tem que dar uma esquentadinha na cabeça, né? Vocês devem ter colocado ali, eu não entendi nada, né? Mas calma aí. Tem que dar uma pensadinha também. É bom colocar a cabeça para funcionar, né? Cabeça não é só feito para criar cabelo, né? No meu caso, é meio difícil também. Mas vamos aqui, gente. Olha aqui, ó. Primeira questão, física a gente desenha. Tem que desenhar, certo? Então é importante dar uma desenhadinha aqui, ó. Eu aproveitei o desenho, eu tenho o computador, tenho as coisas todas de informática, eu posso fazer isso, né? Então, veja, olha que coisa linda, hein? Então, o item A, o que eu faço? Eu vou fazer meu esquema de forças. Quais são as forças que estão atuando no veículo naquele momento, né, gente? É uma pista plana, certo? Então, o que eu vou ter? Peso para baixo, normal para cima, certo? E a força centrípeta puxando o veículo para o centro da trajetória. Quem é essa força centrípeta? No caso, representado pela força de atrito. Eu conversei com vocês anteriormente sobre isso, né? A gente já apresentou, falamos sobre quem é a força responsável por puxar o carro para o centro da curva, nesse caso, certo? Então, vejam que o primeiro esquema de força é esse aqui. Beleza, gurizada? Beleza, meninada? De boas? Tranquilo? Né? É o que está atuando aqui nesse veículo. Às vezes a galera quer ir direto para o exercício, mas tem que desenhar, tem que gastar um tempinho nisso aí, organizar a cabeça, certo? Então, fez aqui, peso para baixo, normal para cima. Por que peso para baixo? Porque a gravidade está puxando ela para baixo, certo? A normal é a força que impede o veículo de penetrar essa superfície, certo? Que ela é sempre, no caso, perpendicular à superfície, no caso elas são iguais aqui, e a força centrípeta é a força que está atuando pelo atrito aqui. No caso, está sendo representada pela força de atrito, que impede o veículo sair pela famosa tangente aqui. O item B, ele pergunta quais são as forças resultantes nesse caso. Então, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Em um eixo X, melhor dizendo, um eixo Y e outro eixo X. Então, no eixo Y, né, seria eixo da vertical, eu vou dizer o seguinte, que nesse caso a força normal é igual a força peso, certo? Porque elas estão compensando uma na outra. E no eixo X, né, essas forças aqui, no caso, né, essa força vetorial vai ser diferente de zero, ou seja, essa força centrípeta, no caso, vai ser igual à força de atrito, certo? Então, é o que a gente está acontecendo aqui, a força resultante nesse caso vai ser somente no eixo X, que representa a força de atrito, beleza? E agora vem as matemáticas da vida, né? Olha que coisa linda, galera que gosta de matemática aí, ó. O que nós temos? Nós temos a equação de força centrípeta, nós temos a equação de força de atrito e nós temos a equação de força-peso, certo? Olha que coisa linda aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai ter que dar uma misturada em tudo isso aqui, gente. Misturando tudo isso aí, o que nós temos? Olha aqui, ó. A força centrípeta, né, é a força de atrito, ou seja, eu vim aqui, misturei, né, com essa força centrípeta igual a μ vezes normal. Quem que é a normal? A normal é o próprio peso, certo? Então, eu já fiz a substituição de valores, certo? Então, μ vezes, né, coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O que eu posso fazer? Olha aqui, ó, cortar as massas, né? Então, por isso que o exercício não me deu as massas do veículo, né? Vejo que ele falou só massa m. E aí, o que eu faço? Ó, ficou essa equação, certo? A partir dessa equação, eu faço a substituição dos valores que o exercício me forneceu, que foi o coeficiente de atrito 0,6, a gravidade da Terra, que é 10, porque a Terra é 10, lembrando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o raio da curva, que é 150, e eu faço aquela chuchadinha matemática, né? Então, multiplico o cruzado, aquela coisa toda, certo? Olha o que nós fizemos aqui, multiplicação cruzada, certo? 0,6 vezes 10 é 6. Nós vamos achar 900, tira a raiz de 900, isso vai ser igual a 30 metros por segundo, ou conhecido também como 110 quilômetros por hora. Beleza? Então, está aí, pessoal. Questãozinha muito fácil de ser resolvida. Gente, retomando, força centrípeta, força que é utilizada basicamente dada aí pela parte de movimentos, né? Movimentos circulares aí. Beleza, gente? Não esqueça de fazer suas atividades no Classroom, não esqueça de fazer suas atividades aí nas nossas plataformas aí e marcar sua presença aí na nossa aula. Beleza? Até mais. Tchau para você, gente.